Ô Chico, ontem foi uma data que manchou a história do Brasil, né? A gente teve a maior chacina que já aconteceu no território nacional. E você vive no Rio de Janeiro, né? Com todas essas injustiças, com todas essas desigualdades que você vê no Rio o tempo todo, você acredita ainda que a gente pode mudar o Brasil pelas vias eleitorais? Bicho, eu acho difícil, sinceramente, assim. Eu acho que os mecanismos que se tem hoje no sistema, assim, realmente não vão permitir com que isso aconteça, né? Se chegar, né, que já é muito difícil, eu acho que alguma coisa acontece para que, de fato, não se possam haver mudanças, né? O Rio de Janeiro é isso, assim, né? É essa complicação. A gente estava conversando aqui fora um pouco, né? E você tem dois Rios de Janeiro, né? Você tem a Zona Sul e você tem o resto do Rio de Janeiro, que é onde realmente é o Rio de Janeiro e as coisas acontecem, né? Pela Zona Sul você não vai ver isso que tá passando nos noticiários, né? Você tem uma vida muito mais tranquila e coisa e tal. Passou o túnel, chegou na Tijuca, você já começa a ver tudo, né? Tijuca, que é intitulado, né, o melhor lugar da Zona Norte, né? Justamente por estar mais próximo da Zona Sul. Então, assim, realmente, assim, cenas absolutamente lamentáveis, né? Cenas de guerra, né? Se você pega as cenas pra ver, são cenas de guerra que estão acontecendo, né? E é desesperador, né? Pessoas que são, bom, eu sou do Rio, sou de, na verdade, Niterói, então tem uma ponte de diferença ali, e eu venho pra cá, peguei um avião, vim pra cá, né? Hoje eu fico me perguntando a essas pessoas que estão próximas a essa situação que está ocorrendo, qual é a liberdade delas sair de casa, né? Qual é a tranquilidade que elas têm para poder viver minimamente, né? O cara tem medo de abrir a porta de casa, ele tem medo, ele tá vivendo num estado de alerta, né? Que é muito violento. E é muito triste, assim, a situação que a enorme parte do Rio de Janeiro se encontra, assim. Eu acredito, ô Jones, hoje, durante o dia, eu vi vários moradores do Complexo do Alemão, ali da Penha. Diferente de outras chacinas que aconteceram no Brasil, a população está muito mais digitalizada dessa vez. E aí, dessa vez, a gente está vendo tudo sendo registrado ali ao vivo, 24 horas, todas aquelas imagens de terror. E as pessoas mais conscientizadas, sabe? Tipo assim, ó, porra, o governador vem aqui de 4 em 4 anos e compra voto por R$100. Sim. Eu não vendo meu voto mais pra você, não. Eu não vou te vender meu voto mais, não foi pra isso que eu votei em você. E a gente não quer você aqui mais. E essa mesma população precisando, carente de alguém que faça realmente algo por elas. Como que você vê os próximos andares dessas coisas que andam acontecendo no Brasil? Tá. Mas primeiro, só um ponto importante. Essa operação policial, ela foi a mais letal da história do Rio de Janeiro, mas não foi o maior massacre do Brasil, né? Teve, por exemplo, o massacre de 2006, aqui em São Paulo, que matou mais de 500 pessoas, inclusive, lembra? Em 2006, finalzinho do governo Alckmin, que teve um confronto entre a polícia e o PCC, e que terminou com mais de 500 pessoas mortas, quase 600. Lembra não? Não lembrava. Não. Pronto. Então não é o maior massacre. Bicho, veja, as pessoas no Brasil, elas estão muito cansadas da violência, né? Porque a violência nos últimos anos, ela mudou muito de configuração sociológica. Antigamente, quando eu nasci, por exemplo, na favela que eu fui nascido e criado, como é que funcionava a violência? Você tinha a galera que participava do pequeno tráfico de drogas, do pequeno varejo de drogas, que vendia fundamentalmente maconha, e cocaína era algo muito raro. E aí, era uma criminalidade muito desorganizada, muito territorial, muito ali da Borborema. Movimentava pouco dinheiro, a galera, a maioria das armas que tinham eram 38 velho, o chefe do tráfico é que tinha uma pistola, não tinha capacidade absolutamente nenhuma do ponto de vista militar e tático de fazer frente ao Estado, então quando a polícia entrava na favela, quando a Roca entrava, eles se escondiam, porque era inviável fazer qualquer tipo de confronto. E existia uma certa lógica ali de a galera que rouba fora da favela. Então tinha uma dinâmica que era mais ou menos assim, existe violência, uma violência diária de pessoas que estão morrendo porque entram no tráfico de feminicídio, de agressão, de briga de bar, de não sei o que e tal, mas, porém, contudo, todavia, na minha favela ninguém rouba, na minha favela minha casa não vai ser invadida e tem uma certa ordem aqui. Isso mudou nos anos
2000 em diante. Ao ponto de que a configuração do crime mudou muito e a violência, ela é uma constante, uma permanente todos os dias para a classe trabalhadora. Hoje, o trabalhador não tem mais nenhuma garantia que vai sair de casa para ir para o ponto de ônibus e que não vai ser assaltado. Que não vão pegar seu celular, que não vai ser agredido e por aí vai. E todos os dias a gente vê na própria internet cenas de um trabalhador, de uma trabalhadora revoltado porque foi roubado o celular, que a pessoa é Uber, e aí foi assaltada. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma epidemia de quebrar vidro de Uber, né? Para roubar o celular do Uber que tá trabalhando, roubar taxista. Na minha época, por exemplo, de criança, tinha uma certa lei informal nas ruas, né, que não se roubava taxista, gari. Que são pessoas que trabalham até tarde, rodam de noite e para aí vai. Então tinha um certo negócio, ó, taxista, gari, ninguém rouba. E tudo isso acabou. Então as pessoas querem uma solução para o problema da segurança. Beleza? Tá cada vez mais inseguro, tá cada vez mais difícil. Todo mundo que hoje vai sair à noite faz o cálculo da violência. Tipo assim, pô, se eu for sair lá, e aí? Qual é a chance de eu ser assaltado? Qual é a chance de eu conseguir voltar para casa e por aí vai? Qual é o X da questão? Veja, o problema de facções criminosas você não resolve com uma operação midiática que serve só para manipular o medo das pessoas e ganhar voto e tentar pautar um debate reacionário de querer enquadrar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas para beneficiar o dono de Trump. Vamos pegar alguns dados. A operação, Chico, era para dizer para cumprir 100 mandados de busca e apreensão. Quantos foram cumpridos? Hoje ninguém debate isso. Nesse momento, até agora, o governo do Rio de Janeiro não deixou claro quantos mandatos foram cumpridos. Ah, não, o governo do Rio de Janeiro conseguiu apreender 90 e tantos fuzis. É irrelevante. As estimativas médias das próprias autoridades é que na Penha e no Alemão tem quase 2.000 fuzis. A gente está falando de menos de 10%. Algum chefe do Comando Vermelho foi preso? Até agora não. Né? Então, repare, você está falando de uma operação policial que provocou a morte de vários inocentes, bala perdida, não sei o quê, a morte de vários inocentes, que travou a cidade, que levou pânico, que levou caos, que levou medo, e o resultado final é que nenhuma das cabeças do Comando Vermelho estão presos. Foram apreendidos menos de 100 fuzis. Nada da logística e da cadeia de comando da organização criminosa foi afetada. 4 policiais morreram. Um dos policiais tinha 2 meses de corporação. É uma irresponsabilidade do comando da PM e do governo do estado pegar policiais novatos que recém entraram na corporação e pegar policiais que faziam trabalho administrativo e jogar no meio de um confronto. Fizeram isso para policial morrer e sentar em cima dos corpos dos policiais. Vamos lá? Vamos lá? Tu faz uma mega operação de 2.500 policiais. Aí tu joga um bocado de policial que não tem expertise em tiro, que não tem experiência em confronto, que não são de batalhões especializados, porque toda polícia tem batalhões especializados, né? Que tem mais prática de enfrentamento, que tem treino de tiro, que tem uma preparação específica, que tem um preparo tático para situações como essa. A partir do momento que você faz uma operação com 2.500 policiais, consequência prática disso, você bota policiais novatos, policiais em rotina burocrática. O governo do estado não fez nenhum planejamento. Por exemplo, tu tá trabalhando no serviço interno. Eu vou te colocar numa operação gigantesca para tu enfrentar uma facção criminosa muito bem armada. E aí, o governo do estado, por exemplo, fez um levantamento dos seus últimos testes de tiro para saber se tu tá tirando bem? Absolutamente nada. Então pegou pessoas que não tinham treino suficiente para isso, botou para morrer. E só morreu 4 policiais, por sorte. Mas tem vários policiais que estão internados. Vários policiais feridos. Então, sentou em cima dos caixões dos PMs para fazer politicagem. E no final, sabe o que? O Comando Vermelho se enfraqueceu? Absolutamente nada. E aí, vamos lembrar. Quem é mais jovem? O Rio de Janeiro, isso acontece há 30 anos seguidos. 30 anos seguidos. Se faz uma mega operação
operação midiática, que o governador paga de machão, diz que tá combatendo o crime, diz que é o cavalo do cão, entrega um bocado de corpos, entrega 20, 30, 40 fuzis e tal. No dia seguinte, tudo segue do mesmo jeito. Esse mesmo governador foi o que fez o Jacarezinho, né? Jacarezinho que matou 33 30 pessoas. né? E aí, se tu for voltar no tempo, o Witzel fez isso, o Cabral fez isso, o Pezão fez isso, e por aí vai. O Marcelo Alencar, governador do Rio de Janeiro, há mais de 20 anos atrás, do PSDB, ele criou a gratificação faroeste, porque tem gente que tá dizendo que a grande inovação para a segurança pública é matar todo mundo, que é a gratificação faroeste. A polícia ganhava mais pelo número de pessoas que ela matava. No passado, o Eduardo Paes e o Bolsonaro defenderam grupos de extermínio no Rio de Janeiro, e o Bolsonaro tem um discurso dele na Câmara dos Deputados dizendo que os grupos de extermínio da Bahia podem vir para o Rio de Janeiro, que eles são bem-vindos. Reduziu a violência. Então, assim, veja, não faz sentido você... Primeiro, não faz sentido você cumprir 100 mandados de busca e apreensão ao mesmo tempo de peixes pequenos e médios. E aí o pressuposto é, você vai pegar peixes pequenos e médios para colher informação. Para colher informação, a galera tem que estar viva, né? Porque até onde eu sei, morto não fala. Então, para quem tá dizendo assim, tem que matar mesmo, bandido bom é bandido morto, prendeu, matou. Beleza, a partir do momento que você mata uma pessoa que é faccionada, o pressuposto da coisa é que ele não vai falar. Não tem como tirar a informação de quem morreu, né? E aí a estrutura econômica, a cadeia logística de comando da facção segue igual, ela vai continuar funcionando e vai recrutar mais gente. Aí semana que vem a gente vai ver as mesmas cenas, a próxima semana. E aí veja, aí alguém emocionado vai pensar, tá defendendo um bandido. Não, eu tô defendendo algo que funcione. Uma operação como essa, ela é uma operação meramente midiática pra ganhar apoio, pagar de chefão do crime, pagar de chefão, aliás, dizendo que tá combatendo o crime, pra ganhar apoio eleitoral. Porque a pergunta bem simples é o seguinte, Robertinho. Se fabrica cocaína no Brasil? Não. Como é que chega a cocaína? É que hoje o principal fonte de receita de comércio ilegal de drogas é cocaína. Como é que chega a cocaína no Brasil para parar no Morro da Penha, no Alemão? Pergunta 1. Pergunta 2. Se fabrica fuzis no Brasil? Fabrica. O Brasil tem indústrias de armas. Mas não é o mesmo que tá lá, né? Mas aí presta atenção. A CPI do tráfico de armas revelou que a maioria das armas na mão do crime organizado saem do próprio Estado. Da polícia e das Forças Armadas. A maioria das armas na mão do crime organizado saem do próprio Estado. E algumas armas são importadas, principalmente de Israel, dos Estados Unidos e da Bélgica. Eu quero saber como que desgraça um fuzil sai da Bélgica e para no Morro dos Estados Unidos. Então os condomínios de luxo lá no Rio. Para coordenar essa logística de comércio transnacional de drogas e de arma, precisa ter uma infraestrutura financeira de lavagem de dinheiro fuderosa. Aí vamos ver quem é que coordena a lavagem de dinheiro. Para tudo isso funcionar, é preciso de corrupção de agentes do Estado, porque não existe poder paralelo. Isso é uma mentira. Não existe poder paralelo. Olha. Isso é uma mentira. Todo crime organizado está imbricado com o Estado. O Estado organiza a violência e organiza o crime. Então, a maior operação de enfrentamento ao crime organizado no Brasil foi recentemente a Carbono Oculto, que gerou um prejuízo bilionário ao PCC e que não disparou um tiro. A operação que resultou na apreensão de mais de 135 fuzis no condomínio que o Bolsonaro morava, foram 135 fuzis apreendidos, todos novos, não foi esses agora. Que a maioria desses fuzis que foram apreendidos pela polícia foram fuzis que, como o fuzil é pesado e não dá mobilidade, diferente de armas automáticas novas, quando a galera tá fugindo, a galera deixa, porque parece assim, a polícia apreendeu o fuzil, parece que a polícia tinha uma informação de um ponto de reserva de armas, e a polícia estourou aquele ponto. Não, o que a gente tá falando é basicamente fuzis abandonados pelo caminho, no processo de fuga da galera, a polícia recolhe para ter o que mostrar. Quando foram apreendidos 135 fuzis novos, foi no condomínio de luxo no Rio de Janeiro sem disparar um tiro. Então, vamos fazer um debate sério aqui sobre o que funciona para além de politicagem. Para terminar e passar a palavra, veja, hoje o governador de Goiás, Ronaldo Caiado,
ele soltou uma frase que deveria ser enojante para qualquer pessoa. Veja o que o Ronaldo Caiado falou. Você, imagina, tem amigos policiais, você também e tal, eu tenho. Muita gente que faz academia, faz Muay Thai comigo é policial. Veja o que o governador falou. Parabéns ao governador do Rio de Janeiro pela coragem de enfrentar o crime organizado. Alguns policiais tombaram, mas tombaram como heróis. E a gente tem que continuar essa luta. Sabe o que ele falou? Basicamente, policial morreu, paciência. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. O cara, em nenhum momento, falou que uma operação de polícia tem que ter mais planejamento para reduzir o número de mortes, reduzir o número de perdas de policiais feridos. Ele fala assim, sabe aquele meme do Shrek? Que é aquele personagem do Shrek que fala assim, muitas pessoas vão morrer, mas eu tô disposto a ver vocês pagarem sacrifício. Foi quase isso que o Ronaldo Caiado falou. Então a galera sentou em cima dos corpos felizes, viu? Vamos aqui ser sincero e honesto. Sentou em cima dos corpos felizes para fazer palanque eleitoral em cima de corpos, porque essa operação não causou nenhum prejuízo real ao Comando Vermelho. Eu acredito, Jones, que o CERN, sabe, que a organização, que o verdadeiro poder, a verdadeira entidade não foi nem próxima de ser tocada. Sim. Né? Isso aí, acho que quem não entende nada sabe que foi isso que aconteceu. Mas duas coisas eu queria falar depois do que você mencionou aí. Uma sobre os policiais que foram lá, né? E o Cabeleira sabe, eu acho que qualquer morte é muito triste, independendo do lado que você esteja, porque a gente já falou isso outras vezes, se não me engano foi até você. Sim. Quando uma pessoa morre, ela tem uma mãe, ela tem um irmão, ela tem um pai que vai sofrer essa morte. Então, sabe, o endeusamento, assim, a naturalização de qualquer tipo de morte é, no mínimo, a desumanização de quem achou que essa morte é normal. Né? Quem humaniza isso é desumano para mim. Mas eu tenho que pensar aqui, e aí entendendo o que é uma estrutura da polícia hoje. Se sobe um policial com 2 meses para lá, com certeza teve um erro. Mas do que eu sei até hoje é que a polícia, antes de vir para o efetivo, ela é treinada até chegar no momento de vestir a farda, por exemplo. Ela não sai com 2 meses, ela teria talvez, sei lá, 6 meses de treinamento e 2 meses dentro da corporação. Não acho que seria uma falha tão idiota. Nesse ponto, você põe uma criança para responder uma prova do colegial. O Robertinho, tem um treinamento geral da polícia. Que toda pessoa que passa na prova da corporação faz o treinamento geral da polícia. Tem alguma coisa desse sentido. A polícia tem grupos táticos específicos. Então, por exemplo, a ROCAM é um grupo específico. Você passa por um treinamento específico para ser da ROCAM. Você tem os grupos, por exemplo, de combate a sequestro. Você tem grupos táticos especializados. Então, você tem grupos que são treinados, para além do treinamento geral que todo policial passa, para situações de enfrentamento. Então, tem eu toda vez esqueço o nome, é o CIASEC, é um grupo tático especializado da Polícia Militar para enfrentar quadrilhas criminosas no sertão. Uhum. Então, eles têm treinamento específico para aquele território, para aquela área, para o tipo de munição, o tipo de perigo que eles vão enfrentar. Um policial que tem há 2 meses na corporação, ele só passou pelo treinamento geral. Entendi. Tá ligado? E o treinamento geral dele, treinamento de tiro geral, ele faz o treinamento de tiro com vários calibres, mas ele é treinado principalmente com o calibre que ele usa no dia a dia. Então, que é a pistola. Então você tá dizendo o seguinte, você tem grupos armados, né, com alto calibre. Uhum. Aí você vai pegar uma pessoa que acabou de sair da academia de polícia, que treinou fundamentalmente com pistola, para trocar tiro com grupos que estão com fuzil. Veja, isso foi uma política planejada para ter corpos de policiais e fazer palanque político. Não discordo, acredito. 100%. Quem me conhece aqui sabe, ó, eu não desacredito de nada e não vou acreditar em tudo de todo mundo. Sim. Isso é o que eu trago para mim. Sempre eu vou ter um pezinho atrás ali, mas eu sei que tem manipulação para tudo. E o nome é CIOSAC. Ah, tá. CIOSAC. Maxwell, valeu. Maxwell, mandou. A outra coisa que eu queria dizer, Jones, é tipo assim, você sabe da realidade, você tá no Rio também, Chico, porra, não é tão simples assim. A comunidade que vive ali, ela também é sujigada, ela também sofre com o traficante, com o crime organizado. Ele já tá lá na Faria Lima, começa a incomodar muita gente grande, acho que talvez até por isso alguma exemplificação, não, vamos mostrar que não dá pra
pra chegar aqui do lado da minha casa e mexer com o meu dinheiro também, porque ele já tá mexendo lá em cima. Talvez seja um motivo da retaliação, não sei. É só uma imaginação minha, louca. Mas o fato é que o pobre, o menor, esse é o que sempre mais sofre. Seja com o tiro, seja com a educação, seja com a falta de acesso que o tráfico também causa. Porque, sério, quando ele faz uma barricada que passa ali, não é só a polícia que não entra mais. Se o cara tem qualquer problema de saúde, o bombeiro não entra, a saúde não chega, a educação é restrita. É assim que acontece. Então, o tráfico também é um problema. 100%. É um problema, sabe? Quando tem um enfrentamento ali, você falou várias vezes de um policial subindo e sendo alvejado por armas de potencial lesivo enorme, sabe? Armas militares. É um enfrentamento. A depender do calibre da arma, não existe nem colete pra ela. Entendeu? Né? Não tem nem colete, não adianta. É isso. Então, tá tendo uma guerra ali, entendeu? E sim, eu sou contra qualquer tipo de morte, tanto a do policial como a do civil em especial, que esse é o que não deveria jamais estar nessa situação e não se propôs a isso, porque o policial sim, teve um treinamento e se propôs a isso. Como, a gente não pode esquecer, do outro lado também tem um bandido que se propôs a isso. Esse cara, assim como o policial está proposto a tomar um tiro e morrer como herói, o bandido, para a facção dele, ele também morre como herói de lá. Então é uma guerra, mano. E triste, porque eu acho que o brasileiro, de forma geral, que é trabalhador pra caramba, mano. A gente rala. Todo mundo que eu conheço rala pra caralho, velho. Ficar na mão de duas forças, dentro do entendimento que você trouxe pra gente, né, desiguais de quem tá ali no meio. Que é quem mais tá se fudendo, mano. E aí o que eu te falo? Você também achar que o Estado tá errado e um lado tá certo, ou que o outro lado tá mais certo, ou outro tá errado, mano, tá tudo errado. Alguma coisa tem que ser feita. Porque se a gente começar a aceitar que o crime também não pode ser tocado em qualquer situação que seja, não estou falando que essa foi a mais correta, eu concordo que tem jeito melhor e muito mais eficiente. Mas se a gente também começa a criticar sempre que uma ação é feita contra o crime, como se essa ação fosse errada, quando que vai, pelo menos, mostrar para o crime que existe um enfrentamento contra o que ele está fazendo? Porque começar lá em cima é mais difícil, eu acho. Era o certo. Mas lá em cima é o que você falou. Tá todo mundo junto, porque não tem, então, força colateral. A força é uma só, é o Estado e o crime. E por que é desse jeito? Por que, então, que eles estão fazendo isso com esses bandidos lá de baixo? Onde o bandido lá de baixo é diferente do lá de cima? Porque o lá de cima talvez não deu tiro, mas é ele que dá a arma. Ninguém defendeu aqui. Pelo que eu vi, o Jones ele tava propondo soluções de cortar a grana e seguir a grana. O Jones fez um trem muito foda que eu vi você falando. O problema, Robertinho, que a hora que muita gente tem esse discurso de enfrentar o crime. Hoje eu vi um vídeo, por exemplo, vindo lá do MBL, do líder do MBL, falando assim, matou pouco, tem que matar mais. Matou pouco, tem que matar mais. Morte. Eu não concordo. É isso que ele tá falando. Nem de um lado, nem do outro. Todo dia ele abre um vídeo e fala assim, matou pouco. Tem que matar mais. Tá errado o exemplo dele. Olha aqui, esse cabelo aqui é igual o cabelo do Oruan. É o Oruan incentivando, esse cara tem que estar preso. Das mais de 130 mortes, ninguém tem provas de que quem só morreu foi bandido, gente. Vamos ser responsáveis, porque inclusive... Jamais. Foi descoberto vários corpos, inclusive corpos sem cabeça, né? Corpos sem cabeça e vários corpos, inclusive com mãos amarradas, com tiro de fuzil no rosto, que não dá pra identificar. Então, assim, o Estado brasileiro não sabe o nome de todo mundo que foi assassinado. Não dá pra dizer que só matou bandido. E já tem documentado vítima de bala perdida, uma mulher que estava numa academia malhando e levou um tiro, uma pessoa em situação de rua que morreu, um trabalhador que estava voltando do trabalho e morreu, documentado. Isso já tá posto. E aí, veja... E aí, peço desculpa por monopolizar um pouco a fala, mas qual é a questão? Tá querendo ouvir o Chico, qual é a questão? O Chico não quer falar alto, até o advogado dele tá ali, ó. Qual é a questão? O único que pode falar aqui é o Chico, tá com o advogado, a gente se ferrando aqui nas colocações. Ficar contra tomar atitude contra o crime. Tem que tomar atitude contra o crime. Agora tem que tomar atitude certa. E aí, vamos falar de maneira bem rápida, bem telegráfica. Para você quebrar, o que é uma facção criminosa hoje no Brasil? Porque a criminalidade, enquanto fenômeno sociológico, ela muda. A criminalidade hoje não é a mesma coisa dos anos 80 e 90. Hoje, a facção criminosa é uma empresa capitalista. Uma empresa que movimenta bilhões. Você quebrar uma empresa capitalista que funciona a partir da regulação armada, você precisa atuar em 3 níveis diferentes. Qual é o primeiro nível principal?
como toda empresa, ela não funciona sem fluxo de caixa. E como é uma empresa que funciona a partir da regulação armada das suas disputas, ela não funciona sem dinheiro e sem arma. Você quer combater crime organizado, você precisa acabar com o fluxo de dinheiro, você precisa acabar com o fluxo de armas. Aí vem um problema. Um país do tamanho do Brasil, a Polícia Federal tem um contingente ridículo para fazer o policiamento e a investigação do tráfico internacional de drogas e armas. Primeiro problema. Hoje, com o efetivo, se não me falha a memória, inclusive, acho que o efetivo nacional total da Polícia Federal é só de 11 mil homens. Tentando citar esse dado de cabeça. Maxwell, busca aí para mim, mas eu tenho certeza que é menos de 20 mil. Para um país de 210 milhões de habitantes. Então, já tem um problema aqui. Certo? Segundo problema, não existe no Brasil nenhuma estrutura efetiva de combate à lavagem de dinheiro. Então, hoje no Brasil, se você tem um banco digital, por exemplo, você tem um banco digital, você é pego com lavagem de dinheiro, todo o processo de responder, não sei o que, nada impede que você, respondendo a um processo, você depois abra uma outra fintech. Não há, inclusive, uma efetiva regulação do mercado financeiro no Brasil. Hoje, se o Bradesco for pego lavando dinheiro para uma empresa que atua no tráfico, ou então de maneira cruzada, né? Lavando dinheiro para a empresa que faz um serviço especializado para o tráfico, não vai acontecer nada com o Bradesco, objetivamente. E o processo vai ficar rodando em várias instâncias. Então, hoje no Brasil não existe nenhuma política efetiva de combate à cadeia financeira e logística de armas e dinheiro das facções criminosas. Sem matar isso, você não mata a capacidade de recrutamento de gente. Você não mata a capacidade de suborno. Você não mata a capacidade de vazar, inclusive, informações. Porque quando vem essas operações, as lideranças já sabem, viu? E aí o pressuposto, inclusive, do acordo do suborno é que as lideranças sabem, as lideranças saem e o ribucha fica. Né? É por isso que raramente uma operação como essa se prende a algum cabeça de organização. Aí você tem a segunda perna. A segunda perna que é o policiamento ostensivo. Só que aí, veja, meu querido, o policiamento ostensivo, que é o policiamento no dia a dia, no território, para ele ser feito de maneira correta, o pressuposto é que a gente tem que mudar radicalmente a forma como a polícia funciona, que ela é controlada para combater a corrupção na polícia. E aí se cria essa coisa do policial herói, é um discurso ruim, porque se nega que, objetivamente, a maioria das armas que param na mão do crime organizado param saindo do exército e da polícia. Falta controle social, falta transparência, falta controle externo ao trabalho de polícia. E pela Constituição brasileira, quem deveria fazer esse controle externo é o Ministério Público. O Ministério Público não faz isso bem. Então não dá pra gente fazer um debate a sério sobre o enfrentamento às facções se a gente combater a violência, a corrupção policial e a corrupção nas organizações do Estado brasileiro. Porque muito se falou do drone jogando bomba, né? Quem ensinou aquilo ali foi um militar da Marinha. Quem dá treinamento militar para as facções criminosas no Rio de Janeiro são ex-militares. O negócio é tão imbecil que o Estado pega um menino de 17 anos que vai se alistar. Aí bota o menino no exército. O menino passa 2 anos no exército. Aprende modelo tático de combate, aprende a atirar com fuzil, aprende a usar granada. Depois de 2 anos, ele é liberado do exército e fica na rua. Não tem acompanhamento nenhum. Não existe hoje no Estado brasileiro nenhuma estrutura de acompanhamento, por exemplo, para um menino que passa 2 anos no exército aprendendo a atirar, aprendendo tática de combate. Depois que você sair do exército, você vai fazer o que na sua vida? Aí chega o crime e fala assim: ei, menino, tu sabe fazer isso aí mesmo? Sabe fazer isso, né? Beleza, a gente paga 4 mil conto pra tu dar um curso aqui pra gente, 5 mil conto e tal. E é isso. E aí tem a terceira perna, que é garantir combate à desigualdade, a desemprego, a falta de escola, a falta de saúde, a falta de educação, que era, por exemplo, o projeto dos CIEPs, do Brizola, do Darcy e tal, que é pra você quebrar a cadeia de recrutamento. Agora, veja, a política do tiro, porrada de bomba só fortalece a facção criminosa. Por quê? Quando o Renan Santos, do MBL, vem com esse discurso de prender ou matou, você que é policial, você que tem policiais na sua família, saiba que ele tá estimulando a morte de policiais. Porque um cara que é bandido e sabe que tem um prender ou matou, ele nunca vai se entregar. Porque é isso, prendeu ou matou, né? Então, toda vez que ele vê um policial, ele vai lutar até a morte, pra não ser preso. Então, pra não ser morto, né? Pra não ser morto. Porque preso poderia ser. Isso, exato, desculpa. Pra não ser morto. Então, isso estimula tiroteio. Estimula a troca de tiro.
estimula a violência. E sabe como foi que surgiu o PCC? O massacre do Carandiru. Foi ali que surgiu o PCC. Sabe como foi que surgiu o Comando Vermelho? Tortura na Praia Grande, na prisão do Rio de Janeiro. Quanto mais o Estado tortura e mata, mais o Estado diz, você, preso, precisa de uma organização paralela que lhe proteja, porque o Estado não é garantidor dos seus direitos. Quem é que protege? A facção. Tá chegando esses grupos faccionados em Pernambuco. A primeira coisa que eles estão fazendo um protesto contra revista vexatória aos familiares de presos e contra o não respeito ao dia de visita. Vão criar base. Porque o Estado tá desrespeitando um direito básico. Ah, não, mata todo mundo. Fortalecem a facção no dia seguinte. Porque no dia seguinte que tu mata todo mundo, o cara que for preso, ele não vai pensar assim, pô, vou passar um tempo aqui, depois vou sair, então vou estudar, vou trabalhar, vou tentar me ressocializar. Não. Eu vou ser morto a qualquer momento. Para não ser morto, o que é que eu faço? Eu me junto com a facção, pelo menos a facção me protege. Não existiria PCC no Brasil se não fosse o massacre do Carandiru. Simples e objetivamente. Só surgiu o PCC no Brasil depois do massacre do Carandiru. Quem promoveu esse massacre agora, parabéns. Tá fortalecendo a médio e longo prazo o Comando Vermelho. Então não é não combater o crime, é combater o crime de maneira certa. Porque o Rio de Janeiro se faz a mesma lógica há 30 anos e a situação tá só pior. Pô, Chico, foi mal, velho. Que isso, meu meu irmão? Papo meio bad, assim, eu sei, mas é... Não, o Carlos mais bem vestido aqui. É, não, dois eu anos. acho- Só um dado. São menos de 14 mil policiais federais pro Brasil inteiro. É muito pouco, mano. Não dá. Bicho, eu acho que é isso. Eu acho que se a gente não falasse sobre isso hoje, né? Eu acho que é um assunto que não tem como evitar, né? Só falando brevemente, porque falar do lado dos Jones é muito difícil, né? Porque, assim, porque fala muito bem, né? Porque fala muito bem e é muito completo. Eu acho que assim, cara, eu tenho uma visão que o Jones possa até discordar e ele me ensina, eu tô disposto a aprender. É assim, pra mim, numa situação de guerra, a merda já está dada. A merda já está dada. Então, eu ficar discutindo ali o tiro, isso pra mim a merda já tá dada. Já entrou numa guerra. Uhum. Como é que nós resolvemos esse problema? De fato. Porque o cara fala, cara, por dados, né? Se matar e prender fosse a solução, a gente estaria encaminhando para uma resolução. Os índices estão nas alturas de morte de policial para bandido e de criminoso para policial. Tá todo mundo morrendo. Como o Jones bem disse, há 30, 40 anos no Rio de Janeiro. E você não vê uma melhora do tráfico, do crime, você não vê. Você vê cada vez essas coisas mais estando interligadas e esses movimentos, essas grandes operações acontecendo curiosamente muito perto de uma eleição. Então, assim, cara, eu gostaria de para além de ficar essa discussão, né? Porque, eu repito, pra mim, quando você entra nesse nível de guerra, a merda já tá dada. E aí você falar qualquer coisa é muito difícil, que tá dada. O policial tá ali trocando tiro, o cara tá trocando de volta e sei lá o que, lá. A gente fez tanta escolha ruim em sequência, uma atrás da outra, sem parar de escolher coisa ruim, que deu nisso aí. Agora vamos parar um pouco, falar como é que nós resolve. Hoje, pelo que se mostra, acho que a gente pode concordar que não é dando tiro. E aí eu repito, não tô falando assim, meu Deus, mas o policial, tipo assim, o cara tá ali também, mano, tipo, tá tudo errado, mano. Tá tudo errado. Pobre matando pobre. Tá tudo errado. Eu não quero...